Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Thanks God every day, na sexta-feira, sextou. E nós estamos como? Nós estamos aqui focados em ouvir o que Deus tem para nós, né? Estou procurando uma iluminação melhor aqui, mas tá um pouco difícil. Bom dia todo mundo! Então vamos lá, né? Romanos 8, 28. Degustando essa passagem todos os dias, né, dessa semana. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse tem sido o tom da nossa conversa nesses dias, né? O chamado, o propósito, tudo vai concorrer para o bem, mas tem duas condições aqui, né? Para os que são chamados segundo o seu propósito e para os que amam a Deus. Nós amamos a Deus e nós somos chamados segundo o propósito que Deus tem para nós. O problema, muitas vezes, é que eu e você, nós podemos não estar conectados a esse chamado de Deus, ao nosso propósito. Quando a gente fala assim, o propósito de Deus da nossa vida, dá a impressão que é uma coisa muito grande, muito difícil, muito longe da nossa realidade. E às vezes a gente se sente pequeno demais para ter sido chamado por Deus ou para ser usado por Deus. Mas, primeiro que nós não somos pequenos, né? Nós somos filhos de Deus igualmente amados e cuidados por Ele. Se Ele chama uma pessoa para o propósito, Deus dá as ferramentas para aquele propósito. Isso aí nós podemos ficar tranquilos, e se tiver alguma dúvida, basta ler a Bíblia, né? Quantas vezes Ele chamou pessoas que não se sentiam preparadas, né? O caso de Gedeão, o caso de Moisés, o caso de Abraão. Na verdade, todo mundo que Ele chamou mostra na palavra de Deus que eles não estavam preparados, mas eles se dispuseram a fazer e Deus fez através dele, né? Então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é que o propósito que nós temos diante de Deus, por isso que é muito importante a gente não querer copiar propósitos de ninguém, né? Tipo o sapato que coube no seu pé, talvez não fique tão bem no meu, né? Mas é importante porque quem somos nós para julgar o que Deus quer nos usar para quê? Para chegar em quem? No que, em quantas pessoas, a gente não tem essa noção. Mas o mais importante é nós entendermos que nós temos sim um chamado, que existe um propósito para se cumprir na nossa vida, que nós somos importantes dentro do propósito de Deus e que estando nessa posição, respondendo a esse chamado, é que se cumpre esse versículo. E então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas que com uma história muito pesada, muito triste, muito difícil, né? Assim, você olha e fala, puxa vida, como é que essa pessoa deu conta, né? E quantas pessoas nessa situação são usadas tão poderosamente por Deus que mudam uma geração inteira, né? Uma história que eu sempre cito aqui, e que acho que vou citar sempre, né? Helena, seja bem-vinda. É a história da Joyce Meyer, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer, seguir, ler seus livros, ouvir suas pregações que estão no YouTube, né? Joyce Meyer. E a história dela é muito pesada, porque ela foi abusada pelo pai durante muitos anos na infância e ali no início da adolescência. E hoje ela usa essa história já curada, já renovada, né? A alma, o coração dela já em paz. Ela usa essa história para falar com tantas mulheres, tantas pessoas, homens também, né, que viveram situações parecidas. Então tudo, até uma coisa terrível como essa de ser abusada sexualmente pelo próprio pai, isso vai ser usado por Deus. Então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Depois que eu comecei a buscar isso em mim e ter mais consciência, né, das questões que estavam acontecendo dentro de mim, eu comecei a perceber o tanto que eu sempre resisti a Deus. Então, isso que eu falei algumas vezes essa semana, eu quero reforçar hoje. Nós, muitas vezes, nós resistimos à ação de Deus na nossa vida. Deus tem para nós um chamado, um propósito, tem um lugar, né? E nós muitas vezes resistimos a isso e queremos impor a nossa vontade. Durante muitas vezes na minha vida eu fiz isso, muitos anos vivendo na inconsciência, né? Eu buscava a minha vontade e buscava a bênção de Deus. Então eu queria que Deus falasse amém para os meus planos, né? E demorou um bom tempo para eu entender
que o melhor lugar para se estar realmente é no centro da vontade de Deus. Então muitas vezes eu tenho boas ideias, eu tenho uma boa vontade, né, de fazer as coisas, eu tenho um desejo muito grande de fazer as coisas e de dar certo. Às vezes as minhas ideias são boas também, mas nada se compara ao tanto que é bom estar no centro da vontade de Deus. E aí nós ficamos resistindo a isso, né? E um exemplo da minha resistência, eu sou mineira e hoje eu moro em Goiânia, né? E aí eu sempre, mineira é muito apegada às raízes, né? Mineiro não gosta de sair de Minas. E eu assim, passear tudo bem, mas uma semana eu estava de volta em casa. Eu sempre resisti muito à ideia de ir embora, de mudar. Eu via as pessoas mudando para São Paulo, para não sei o quê. E eu achava aquilo um horror, né? Eu nunca pensei em sair. E tanto isso é verdade que lá em casa nós somos 5 irmãos. Só eu que saí. Então os 4 estão lá bem pertinhos, né, dos meus pais, que é bom também, mas tem que saber se isso tem a ver, se está combinando com a vontade de Deus para sua vida e o seu chamado ou não, né? Então essa que é a pergunta. Não é qual é o melhor lugar para morar, né? É Goiás ou é Minas? O melhor lugar para morar é no centro da vontade de Deus. Então pode ser qualquer lugar, né? É interessante. Bom dia, amiga, seja bem-vinda. É interessante quando o Senhor, quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, larga a sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele estava tirando Abraão naquela época de um lugar muito próspero e mandando Abraão para um lugar muito ferrado. Só que interessante, ele não contou, né? Deus não revela para Abraão para onde ele estava indo. Bom dia, Gedeão, seja bem-vinda, bem-vindo. Ele só fala, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele estava tirando Abraão, na época, com a sua família, de um lugar próspero para um lugar muito ferrado. Só que é ali que estava a bênção de Deus. Então, não é o lugar que nos abençoa. Isso é muito importante a gente entender. Não é o lugar que me abençoa. Quem me abençoa é Deus. Então, se eu estiver debaixo da vontade dele, não importa onde que esteja, eu vou receber a bênção. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui em Goiânia, que eu fui num evento, e aí a pessoa me perguntou de onde era, eu falei, meu endereço, eu falei, nossa, eu estou justamente mudando, e expliquei a situação, né? Eu estava realmente chegando, né? E aí ela falou assim, nossa, mas você saiu de Minas para vir para Goiânia, para que isso, né? Quer dizer, ela desmereceu a cidade dela, né? Que no caso ela é daqui de Goiânia, ela desmereceu o lugar dela e achou um absurdo eu sair de Minas. Na cabeça dela, Minas era muito mais próspero do que Goiânia. Então ela fez um comentário que ficou bem pesado, assim, vindo de uma pessoa da terra, né? Falou, você tá doido? Pra que você saiu daquele lugar maravilhoso para vir para cá? O que é isso? E eu vim, de verdade, eu vim por orientação de Deus. Eu vim buscando isso, de estar no centro da vontade de Deus. E Deus tinha um projeto, né, tão lindo para mim e para minha família aqui dentro de Goiânia, que até hoje, só de lembrar eu me arrepio. Essa semana eu estava comentando com minhas meninas, né, o que aconteceu com a nossa vida, com essa vinda nossa para Goiânia. E uma das coisas que aconteceu, a base de tudo, o mais importante, minha casa inteira se converteu. Então eu sempre buscava mais a espiritualidade, mas as minhas filhas não era meio que de obrigação. E aqui todo mundo se encontrou, né? Se encontrou com Deus, né? Então é muito interessante quando nós nos deixamos levar para o centro da vontade de Deus. Então o melhor lugar para estar fisicamente não é São Paulo, não é Rio, não é Belo Horizonte, não é Goiânia, não. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele quer nos usar para o propósito que Ele nos criou. É bem lindo isso, né? Tem uma história que eu gosto muito em relação a propósito, para mostrar que não importa o tamanho do negócio que você vai fazer, o mais importante é cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. E tem a história do Napoleão Hill. Napoleão Hill é o escritor de Quem Pensa Enriquece, né? Famosíssimo, né? Mais esperto que o diabo, né? Se você não leu, sugiro, apesar do nome ser um pouco estranho, mas um dos melhores livros que eu já li esse livro 4 vezes, né? Tem que reler esse ano, Mais Esperto que o Diabo. E o Napoleão Hill, que é o autor dessas e várias outras obras, o legado dele é tão gigante, né, tão gigante, respondeu tão bem ao propósito, que depois da sua morte ainda foi lançado o livro dele. E ainda até hoje, né, existe treinamentos que acontecem, né, o instituto que ele deixou, enfim, a obra de Napoleão Hill, ele transcendeu, né, a vida física dele e o século, e enfim, se eu ler um livro dele hoje, escrito no início do século passado, você fica assim, né, que cara maluco, né, que foi o Napoleão Hill. E o Napoleão Hill cumpriu o seu propósito.
que era isso, de deixar tudo isso para nós. Mas tem uma outra história junto com a de Napoleão Hill que mostra bem a importância do propósito, não importa o que seja, que é da madrasta de Napoleão Hill. O Napoleão ele ficou órfão muito cedo. Ele era menino bem pequeno quando a mãe morreu e ele ficou com um pai. E o pai ali junto com outros filhos, o pai não dava conta dele, porque ele, imagina, sendo tão inteligente como ele é, né, como ele foi, ele dava muito trabalho, então ele não se enquadrava, ele não se encaixava nos modelos das escolas daquela época. Então ele foi expulso da escola, ninguém queria ele por perto, ele era o terror, né? E aí logo depois que o pai ficou viúvo, o pai se casou novamente. E essa madrasta, o propósito dessa madrasta, provavelmente, né, olhando assim a história, eu entendo isso. O propósito dessa madrasta era garantir, era proteger, educar, alinhar Napoleão Hill para ele cumprir o propósito dele. Então ela falava palavra de afirmação com ele, cuidava dele, dava carinho, acalmava ele para ele não ser tão rebelde assim, sendo tão inteligente. E assim ela conseguiu, através do trabalho dessa madrasta, o propósito dela se cumpriu, colocando Napoleão Hill para cumprir o seu propósito. Então nós podemos dizer que todos os livros que nós temos hoje de Napoleão Hill tem também a mão da madrasta do Napoleão, que foi quem fez realmente acontecer. Ele poderia ter virado um bandido, né? O pai não teve essas habilidades e ele, sendo criado assim de qualquer forma, ele poderia ter virado um bandido, de tão inteligente que era, não se enquadrando em nada da sociedade. Mas através da ação da madrasta, ele conseguiu então ser tudo o que Deus fez ele para ser. E hoje, tantos anos depois da morte dele, nós ainda somos abençoados aqui com a obra dele, tanto que eu estou falando com você sobre ele. Então, se não houvesse esse trabalho tão poderoso da madrasta na vida dele, sabe-se lá o que tinha acontecido, né? E nós não estaríamos falando dele aqui. Então, o seu propósito é o seu propósito. O grande desafio nosso são dois desafios, na verdade. O primeiro é descobrir e o segundo é parar de resistir. Esse segundo é bem complicado, né? Porque nós somos cheios de querer de resistir da vontade de Deus. Então nós temos que chegar diante de Deus com certa frequência até a gente receber essa resposta. Qual é o meu propósito aqui na Terra? Lembrando que o seu propósito não é sua profissão, são duas coisas separadas. Então você pode estar me ouvindo aqui, você pode ser policial, você pode ser comerciante, você pode ser gerente, dentista, administrador, médico, você pode ser qualquer coisa disso aí. Aposentado, né? É interessante a questão do aposentado. Esses dias agora atrás, conversando com uma pessoa muito linda, assim, ela tem quase 70 anos e ela é aluna do nosso método, né? Tá conosco no método da SPL e tem quase 70 anos. E ela serviu muito tempo, né, trabalhando e tudo, e hoje já está aposentada, mas é uma mulher cheia de saúde, cheia de vida, muito inteligente. E eu falava isso com ela, né, seu propósito não está cumprido. Enquanto nós estamos pisando aqui na Terra, nós temos um propósito para responder. Não importa a nossa idade, não importa se já fizemos muita coisa, mas se nós tivéssemos terminado a nossa carreira, adivinha o que aconteceria conosco? É isso mesmo, nós estaríamos na glória, né? Nós teríamos voltado para casa. Enquanto nós não cumprimos tudo aquilo que nós temos para cumprir, nós continuamos aqui longe de casa, né? Então nós precisamos cumprir aquilo que nós viemos para cumprir. Então essa intimidade com Deus é que vai trazer para mim essa resposta, porque senão eu posso confundir a minha profissão com o meu propósito. Então hoje, né, eu já tive outras profissões na minha vida. Hoje eu estou como mentora de emagrecimento e procuro fazer da melhor forma. É o meu trabalho, é a minha melhor energia, é o meu ganha-pão, é tudo. Eu faço isso, é meu trabalho. Mas ele está para atender o meu propósito. Então o meu propósito não é emagrecer as pessoas, né? Então existe um propósito atrás disso, né? O meu propósito é fazer as pessoas que andam comigo a ser tudo o que elas vieram para ser, né? Então esse é meu propósito, é despertar isso nas pessoas. E eu faço isso através das alunas que estão comigo para emagrecer, ou dos alunos, através das pessoas que andam comigo no meu grupo, que trabalham junto comigo. O meu propósito é despertar as pessoas e ajudá-los a ser tudo que eles nasceram para ser. E eu uso a minha profissão, o meu trabalho para chegar nisso, né? Então qual é o seu propósito? Esse é o primeiro ponto, né? Tem uma frase que eu gosto muito, não sei de quem, eu vou descobrir para poder dar o crédito, né? É a pessoa mesmo. Que existem 2 dias mais importantes da nossa vida: o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nascemos, né? Então, por que estamos aqui? Será que nós viemos aqui só para cumprir as necessidades básicas, né?
comer, dormir, crescer, procriar, sexo, família. Isso é muito importante, mas na verdade nós viemos só para fazer isso ou nós viemos para usar tudo isso para cumprir um propósito maior? Então os 2 dias mais importantes da vida é o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por quê. E aí tem um outro processo que começa depois que a gente descobre o porquê que nós nascemos, por que nós estamos aqui, que é o parar de resistir. E isso é muito natural para nós, nós somos bons em resistência. E como eu disse, os homens da Bíblia, todos que eu citei no início aqui, todos eles resistiram demais, né? Demais. Moisés, eu fico lendo em Êxodo, é muito interessante a história de Moisés, que Moisés a gente coloca ele num pedestal, né? O top, né? O Moisés. Moisés deu muito trabalho para Deus no início do ministério, no início, quando ele foi chamado, né? E ele deu 1000 explicações que ele não era pessoa. Ele faltou falar com Deus: Deus, dá uma olhadinha, você errou no negócio aqui, você errou na hora que você apontou, você errou, não sou eu a pessoa, né? Então Moisés, ele se achava a última pessoa da fila para ser chamado, para fazer o que ele fez, né? E ele resistiu e Deus teve muita paciência ali até convencê-lo, né? Então Deus também tem paciência comigo, com você, nós que estamos resistindo, né, ao chamado para cumprir esse propósito, né? E nós resistimos quando nós ficamos dando justificativas para não fazer aquilo que queima no nosso coração. Aquilo que queima no nosso coração, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que está dentro de nós mais forte, tem a ver com o nosso propósito. Talvez não seja o propósito totalmente, mas tem a ver com o nosso propósito, né? E muitas vezes a gente nega de fazer aquilo que faz parte do nosso propósito, né? Eu sempre tive facilidade para falar. Eu falo há muito tempo, né, assim, palestras e tudo, há muito tempo mesmo, assim. A minha filha fez 25 anos agora, a segunda. Quando ela nasceu eu já estava nessa lida, né, de falar em público, mas durante muito tempo eu neguei isso. Eu comecei a falar em público, depois eu parei, achei que não tinha valor. Falei, não, eu ainda brincava, falava assim, isso não dá dinheiro não, ou seja, isso não é profissão, né. E durante muito tempo eu neguei a questão do falar. E hoje eu voltei muito forte com isso, né? Porque eu entendi que Deus me deu habilidade porque faz parte do meu propósito. Não é nem melhor nem pior do que ninguém. Só é uma ferramenta que eu tenho para ajudar a cumprir o meu propósito. Então, quais são as suas ferramentas, né? O que Deus te deu e que muitas vezes você pode estar aí escondendo, né? Qual é aquela habilidade, aquilo que você faz, como diz lá em Minas, né? Com o pé nas costas, né? Que tem coisa que a gente faz com o pé nas costas, né? Com muita facilidade. O que você faz com tanta facilidade? Essas são as ferramentas que Deus te deu para cumprir o seu propósito. Então, essa resistência faz com que a gente fique afastado da vontade de Deus. E a gente tem visto muito isso aqui no Thanks God, ficar longe da vontade de Deus não é uma coisa muito sábia, né? Então, o melhor dos mundos é estar debaixo da vontade de Deus, no centro dessa vontade, fazendo aquilo que Ele nos fez para fazer. Porque isso, como diz lá em Minas, a gente faz com o pé nas costas. Por quê? Porque nós já viemos com essas habilidades, né? Então começa a procurar, começa a perguntar para Deus, né? Essa é uma boa pergunta para fazer para Deus, porque eu falo sempre que perguntas nós fazemos só para 2 pessoas, né? Se precisar muito, uma terceira, mas normalmente são 2 pessoas. Eu faço perguntas para mim, porque todas as respostas elas já estão dentro de mim. Por que está tudo dentro de mim? Porque nós temos uma conexão direta com a fonte, né? É natural. O meu espírito se comunica naturalmente com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem uma conexão muito forte. Todas as respostas já estão dentro de mim. Não é porque eu sou super poderosa, porque essa conexão ela é muito natural e ela é que permite eu saber tudo. Eu sei tudo. E por que às vezes a gente parece que não sabe? É porque a gente duvida e não acredita nessa ligação, né? Então quando eu entendo que é natural ter essa conexão com Deus, eu sei tudo. Eu posso fazer pergunta para mim, todas as respostas estão dentro de mim. Mas às vezes é preciso, não consigo enxergar a resposta. Faça pergunta para Deus. Deus só me criou para quê? Qual é o meu propósito nessa terra? O que o Senhor espera? O que o Senhor quer que eu faça aqui? E o grande da vida está dentro dessa resposta, né? É o sentido da vida. Hoje é sexta-feira e muitas pessoas, né? A maioria das pessoas, segundo o livro
mais esperto que o diabo, 95% das pessoas, elas vão querer cestar. Por que tem essa necessidade do sextor? E o que significa cestar? Significa beber além da conta, comer além da conta, não ter as responsabilidades que tem na semana. Não tem nenhum problema sextor. Eu posso falar sextor, que bom, glória a Deus, hoje é sexta, glória a Deus, amanhã é sábado, glória a Deus, depois é domingo, glória a Deus, todos os dias, thanks God every day, né? Essa é a nossa tônica aqui. Mas não é só de dizer que sextou, é de eu precisar esse relaxar. O que eu ando fazendo durante a semana que chega sexta-feira eu preciso fugir um pouco da realidade? Então, se eu estou nessa angústia de precisar disso, é um indicativo de que eu estou desajustado com o meu propósito. Não é que eu não preciso descansar, lógico que eu preciso descansar, né? Lógico que eu preciso dessas questões também. Mas se toda sexta-feira eu preciso dar essa relaxada, é porque provavelmente a minha vida no dia a dia ela tá pesada demais. E quando tá pesada demais, ela tá desalinhada com o centro da vontade de Deus, né? Então é isso aí, fiquei os questionamentos, faça perguntas para você, faça pergunta para Deus e vamos evoluindo. Né? Semana que vem eu tenho uma surpresa para vocês. Na semana que vem nós vamos voltar num assunto que é um assunto que tem mexido muito com o meu coração e eu sei que tem mexido com você que me segue também, que são os bloqueios. Semana que vem nós vamos falar sobre bloqueios, mas eu tenho uma surpresa para te oferecer na semana que vem. Beijo no seu coração, feliz sexta, feliz fim de semana, feliz dia, feliz vida e até segunda-feira, se Deus quiser.